Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz eu marquei encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, se a noite escura está, tuas mãos me guiará. tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, basta que me toque, Senhor. mais uma vez nessa noite feliz, Esta noite feliz, neste santo lugar, neste santo lugar, eu marquei um encontro com eu Deus. marquei encontro com Deus. Seu amor é real. Seu amor Cante é ao Senhor real. com alegria. Sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Pede a Ele, basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Só a igreja, para minha alma cansada vencer. Oh Deus, recebe o seu louvor, este louvor, Pai. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque. O sino continua dizendo assim, ó. Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembainhada, pronto para a guerra. Senhor, põe um anjo aqui na minha casa também, Senhor. Não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Me cobre com teu sangue, me cobre com o teu sangue. Senhor, põe um anjo aqui. Mais uma vez, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo ali. Senhor, põe um anjo ali. Com a espada desembainhada, com a espada desembainhada, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixa, ó Deus, não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Me cobre com teu sangue, me cobre com o teu sangue. Senhor, põe um anjo aqui. Glória a Deus.
Aplauda o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. A palavra de Deus nos diz que aos seus anjos Ele dá ordem a nosso respeito para nos guardar. Então precisamos tomar posse disso. Cada dia que passa, esse culto tem sido um culto abençoado. Eu cresci numa igreja onde o meu pastor, Elísio Alves Palma, ele falava o seguinte: falte em qualquer culto, mas não falte no culto de oração. Porque o culto de oração é um culto que você busca a Deus, em que Deus fala contigo. Culto público, chamado assim antigamente, um culto que você não tem esse contato íntimo com Deus. Mas o culto de oração é um culto onde você se entrega ao Senhor, onde as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Diga glória a Deus. 1 Samuel, irmãos, capítulo 25, do versículo 2 ao 9. 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 25, versículo 2 até vamos ler até o 10. Amém? Diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. 1 Samuel 25. Homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, a sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome: como estás? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e retenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache-me-se, pois, os meus moços à sua presença, porque viemos em boa hora. Dá-nos, pois, a teu servo e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiver à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas estas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Sentem, por favor. Fala comigo, quem é Davi? Louvado seja Deus. Palavra de Deus, meus irmãos amados, embora reflita a vida do homem de Deus por nome Davi, ela traz na realidade uma história peculiar de uma grande mulher de Deus. Uma mulher muito usada por Deus. A Bíblia fala de Abigail como uma mulher prudente e formosa. Dentro dessa passagem que nós lemos, 3 personagens saltam aos nossos olhos: Davi, Abigail e um homem chamado Nabal. Então, para que possamos entender essa história bíblica, precisamos primeiro examinar cada um desses personagens. Nabal, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem de Belial.
um homem difícil. Tudo que Nabal fazia, ele achava que estava certo. E nós vamos ver aqui a palavra de Deus, você pode ler em casa, que um dos seus empregados diz: todos vocês, a senhora conhece Nabal e sabe que é impossível falar com ele, porque antes mesmo de você terminar a frase, Nabal já interrompia. E eu pergunto para você nessa noite, você já lidou com pessoas, já se deu ou já teve contato com uma pessoa difícil? Com uma pessoa assim? Que se acha o dono da razão? Pessoa que ele acha que conhece tudo e sabe tudo. Pessoa que gosta de menosprezar o seu companheiro ou a pessoa que está ao seu lado. São chamadas pessoas difíceis de lidar. Abigail, ao contrário, a palavra de Deus nos diz que era uma mulher formosa, sensata e prudente. Davi, naquela época, ele estava vivendo como um marginal. Davi estava foragido, porque Saul buscava matar a Davi. Mas por que Saul buscava matar Davi? Porque Saul tinha conhecimento de que Davi tinha sido ungido para ser rei em seu lugar. Daí acendeu a ira daquele homem contra aquele jovem, a ponto de o perseguir e tentar matar. Porém, num certo dia, o Senhor fez com que Saul entrasse numa caverna. Davi estava escondido naquela mesma caverna. Teve a oportunidade de matar aquele homem, mas Davi não fez. Ele guardou no seu coração e alguém chega para ele e pergunta: por que você não aproveitou essa oportunidade? E ele diz: eu jamais tocaria a minha mão em um de Deus. O respeito que esse homem tinha para com as pessoas. A gente muitas das vezes vê muita falha em Davi, como homem, ele falhou. Mas podemos ver uma das virtudes aqui. Quando ele manda um recado ao moço, dos seus moços, daqueles que estavam com ele, que vai a Nabal pedir alguma coisa, ele diz: olha, eu estou pedindo, fala para ele em meu nome. Primeiro, saúde, diga que tenha paz na sua casa. Diga a ele, se tiver alguma coisa, o que tiver à sua mão, que ele me dê. Davi chama naquele momento Nabal de pai. Fala para Nabal que o seu filho pede algo em seu favor. Para que possamos entender, não havia motivo algum para que Nabal pudesse dar nada a Davi. Davi não trabalhava para Nabal. Mas só que, quando as ovelhas de Nabal estavam no monte onde Davi estava, havia muito sobre aquela área, muitas pessoas, muitos salteadores, muitos ladrões. E quando viam e sabiam que Davi estava ali, porque era um homem justo, eles não se atreviam a ir àquele local. De forma que todos que estavam ali, aqueles animais, eram protegidos. E nos diz a palavra do Senhor que nenhum daquele animal sofreu nenhum dano, porque Davi respeitava a propriedade privada de Nabal. Ele poderia muito bem, já que ele estava sendo perseguido como marginal, tentar e pegar algumas ovelhas para que aquelas pessoas que estivessem com ele, foragidos também, se apossassem, se alimentassem, mas a palavra de Deus nos diz que ele guardou de fazer tal coisa. Irmãos, naquela época, as festas dos tosquiadores, existe ainda no sul do país, é um momento em que os donos de ovelha vão tosquiar, tirar o pelo daquela ovelha, a lã da ovelha, melhor dizendo, e algumas ovelhas que estão debilitadas, algumas ovelhas velhas, normalmente naquela época era dada às pessoas.
Por isso que Davi vem ao encontro daquele homem, manda mensageiro e diz: olha, o que tiver à sua mão, me faz um favor, traga para mim, dê para mim também. Mas a resposta daquele homem foi uma resposta tão severa, que quando o moço volta e vem de encontro a Davi, e lhe diz aquelas coisas, Davi com 400 homens, deixa mais 200 num acampamento, marcha, e dizendo sempre na sua mente: eu não vou deixar que nenhum homem fique de pé até o dia de amanhã, que eu não dei conta dele. Meu Deus, diga comigo, misericórdia. Como pode um homem que poupou a vida de alguém que perseguia? Como pode um homem que na sua visão, na visão dos outros, era um homem misericordioso? De repente aquele homem se irou, de repente aquele homem estava como um endemoniado, porque na sua visão era matar a todos que estivessem na região, sobre a ordem de Nabal. E aí a gente se pergunta: você se conhece? Você se conhece? Como pode um homem de Deus, naquele momento, dar lugar à carne e se transformar verdadeiramente em um marginal? Davi vivia como marginal, mas não era um marginal. Mas agora, diante dessa afronta, ele se torna um homem belial. Só que, naquele lugar, tinha uma mulher prudente. Naquele lugar tinha uma mulher sensata. Que Deus e o Espírito Santo de Deus nessa noite nos faça sensatos e prudentes. Diga glória a Deus. Lidar com pessoas difíceis é difícil. Desculpa a redundância. Mas nós, como cristãos, teremos que lidar com pessoas assim. E ao contrário de Davi, não podemos marchar contra ele. A única marcha que você pode fazer é com esses dois aqui, joelho no chão, e jejuar, e pedir a Deus. É dessa forma que nós vencemos as batalhas espirituais. E eu te digo uma coisa: Deus não te desampara, nem te deixa sozinho. A Bíblia nos fala então, que a resposta daquele homem, tendo sido dura, ele ainda afronta, e pergunta: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ou seja, eu não conheço Davi por nada. Eu não conheço a linhagem de Davi por nada nesta terra. Como é que eu posso pegar dos meus animais e oferecer, em outras palavras, a um bandido? Palavras duras. E às vezes nós temos que ouvi-la e dizer: Senhor, guerrei as minhas guerras. Até então, aqueles homens só tinham protegido o rebanho daquele homem, só tinha feito bem para com aquele homem, e ele respondeu com maldição. E eu volto a te perguntar: você tem contato com pessoas difíceis? Dentro desta passagem, irmãos, nós vamos aprender algumas coisas. Aprenda, fala comigo: eu vou aprender a lidar com pessoas difíceis. Primeira coisa, conheça os seus limites. Há um ditado popular que diz que 2 bicudos não se beijam. Primeiro você tem que entender qual o seu limite. Porque não adianta você ser ranzinza e tentar lidar com outra pessoa da mesma forma. Mais do que nunca precisa contar até 10. Mais do que nunca, uma frase atribuída a Sócrates lá, que diz: conheça-te a ti mesmo. Está mais presente do que nos dias de hoje. Precisamos nos conhecer. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta a discernir os entendimentos.
conheça-te a ti mesmo. Em Provérbios, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, capítulo 15, melhor dizendo: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já teve com pessoa assim, ranzinza? Que ele vai, e você vai falar com ele e ele responde numa altura. Se você responder da mesma forma, o que é que vai acontecer? Intriga. Mas quando você responde com ele calmamente, a palavra de Deus nos diz que a palavra calma desvia a ira. Diga graças a Deus. Tiago, grande apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 19, diz: portanto, meus irmãos, todo homem esteja pronto a ouvir e tardio em falar, e tardio para se irar. Diga, eu preciso dessa bênção. Eu preciso me conhecer. Há pessoas aqui, e não é revelação, tá, irmão? Não é revelação, que elas são difíceis. Tem pessoas aqui, sentada entre nós, que diz assim, foi criada nessa doutora, se me der um tapa, vai levar 2. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O que foi que Jesus disse? Quando te derem um tapa, ofereça o outro lado. Mas você pode dizer, eu não sou assim. Mas eu conheço alguém que te transforma. Chama-se o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso. Não vem de mim, não vem de técnicas psicológicas, não. Somente o Espírito Santo de Deus. Porque quando estamos do lado do Espírito Santo de Deus, esquecemos as obras da carne e passamos a praticar os frutos do Espírito Santo. Para lidar com pessoas difíceis, você precisa ser sábio. Fala comigo, eu preciso ser sábio. E não reagir às provocações. Você sabia? Pessoas difíceis, eles gostam de provocar. Há pessoas que já chegam num ambiente, criticando um, criticando o outro. Dizendo palavras que sabe que vai ofender. Nabal, quando disse quem é Davi, ele sabia o que estava dizendo. Alguém está dizendo que Davi aí é rei, mas eu não conheço Davi por nada. E pior, quando mexe com a família, aí o troço fica pior ainda. Ele diz, quem é o filho de Jessé? Ou quem é Jessé? Pessoas que gostam ou sabem fazer provocações, ele normalmente gera conflito. Mas diga comigo, fala assim comigo. Deus e o Espírito Santo, sempre sabedoria. Foque naquilo que você é. Não entre em disputa, nem você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, sal da terra, luz do mundo. Se você entra no jogo dele, você vai se tornar pior do que ele. Porque alguém vai dizer, rapaz, mas você não disse que é cristão? Não é filho de Deus? Não entre nesses jogos. Peça sempre ao Espírito Santo de Deus palavra de sabedoria. Provérbios 12, 16 diz assim, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Falou no ouvido, entrou no outro, mas no teu coração está dizendo, em nome de Jesus esteja repreendido, porque nós sabemos o que está ali. Você sabe o que é, e na mesma hora o Espírito Santo, como homem e mulher de Deus, fala ao teu coração, repreende. Não vai chegar para a pessoa e falar, mas no teu coração você repreende. Baixinho você repreende, e aquele espírito maligno bate em retirada. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 15, 18, leia comigo, o homem iracundo suscita contendas,
mas o longânimo apaziguará a luta. Sabe o que é um homem iracundo? Aquele que pega ar facilmente. Qualquer coisinha ele já se sente, já se levanta, eu não sou assim, comigo se for assim vai ser dessa forma. Não. Deus te transformou, diga, Deus me transformou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Não sou eu que mais vivo, mas Cristo vive em mim. E Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus, para ser prudente, para ser sensato. Outra coisa, evite criar expectativa com pessoas difíceis. Há pessoas que dizem, não, deixa comigo que eu vou dobrar, eu vou fazer. Não crie expectativa, porque você vai se decepcionar. A palavra de Deus também nos ensina que a esse tipo de pessoa, depois de uma segunda conversa, você deve evitar. Leia comigo aí Tito 3,10. Ao homem faccioso, aquele que provoca divisão, depois da primeira e da segunda demonstração, ou conversa, ou conselho, evita-o. Tito 3,10. Não pense você que irá dobrar. Só uma pessoa ou algo pode dobrá-lo. Chama-se Espírito Santo de Deus. Chama-se oração, invocação pela proteção do teu irmão mais velho, que chama Jesus Cristo. Precisamos saber lidar com esse tipo de pessoa. A palavra de Deus nos diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E esses príncipes e potestades diabólicas usam pessoas aqui na terra para tentar roubar a tua paz. Mas saiba se defender, buscando a presença de Deus na sua vida. Buscando entendimento na palavra do Senhor. Sabendo que muitas dessas lutas você só vai vencer vindo aqui neste lugar, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, como você está fazendo nesta noite. Pedindo a unção e a graça do Espírito Santo. Por último, pratique a empatia. Às vezes nós nos precisamos colocar no lugar. Existem pessoas difíceis, que não é, irmão, potestade e principado, não. Pessoas difíceis de lidar. Às vezes os problemas que ele está passando. Quem nunca se deparou com uma pessoa tão boa que lhe deu uma resposta tão arrogante que você diz, meu Deus, fulano de tal nunca foi assim. Ou fulano nunca agiu assim. Por que isso? Você vai respondê-lo à mesma altura? Não. Guarde. Tenha calma. Depois converse com ele. Ou procura saber o que está passando com aquela pessoa. Chame para a conversa. Às vezes é preciso não falar na hora, mas depois. O que está havendo? Eu não te conheço desta forma. Muitas das vezes essa pessoa chora e conta o problema, ou até mesmo pede desculpa. E às vezes é preciso só uma conversa. Mas se você reagir à mesma altura que ele, vai perder um amigo e talvez uma alma para o reino dos céus. E o que isso, irmão, tem a ver com Abigail? O que isso tem a ver com aquela mulher? Fala comigo. Seja um homem ou uma mulher sábia. Abigail foi prudentemente sábia. Quando ela soube de que o seu esposo havia exortado os moços que vieram a Davi. Uma festa estava sendo preparada. Abigail simplesmente, ao saber daquilo, porque um dos moços, um dos anônimos bíblicos, chegou para ela e disse, minha senhora, o meu senhor Nabal falou de forma irresponsável com os moços que vieram aqui. E olhe, vamos nos preparar, porque
quando Davi souber desta conversa, ele virá aqui neste lugar. Aquela festa que estava sendo preparada poderia se tornar num momento de luto e de tristeza. Mas aquela mulher, ela foi prudente. Diga que Deus possa trazer a sabedoria sobre a minha vida. Que Deus possa trazer a sabedoria de Abigail sobre a minha vida. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Abigail, no momento em que ela soube disso, ela preparou alguns pães, preparou algumas uvas, preparou alimentos, colocou sobre um jumento, um cavalo, e diz: vá na frente, e eu vou logo em seguida. Quando Davi vinha com 400 homens para a guerra, que encontrou aqueles presentes, ele continuou marchando, porque queria acabar com Nabal. Mas logo em seguida, ele encontra com Abigail. Ela se lança aos pés dele e diz: meu senhor, me perdoe, porque eu não vi. Eu sou culpada, disse Abigail, porque eu não vi que os moços vieram para o meu senhor. Eu fui irresponsável em não ver que aqueles homens vieram. Então a culpa é toda minha. Sabe, irmãos, às vezes quando o inimigo vem contra a nossa família, mesmo que não haja culpa em nós, devemos nos ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não vigiei, mas agora usa de misericórdia para comigo e me abençoa. Seja prudente, mulher de Deus, homem de Deus. Se a tua família está caindo, se a tua casa está caindo, às vezes você sabe de quem é a culpa, mas não lance a culpa sobre ele ou sobre ela. Lança diante do Senhor, lança diante do altar de Deus e diga: Senhor, a culpa é minha, porque eu não vigiei nem vi, mas agora, Senhor, tem misericórdia de mim e traz a tua graça sobre a minha família. Você serve a um Deus que transforma, sabe, luto em baile. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Clame a Ele. Não procure culpado. Aquela mulher poderia chegar e dizer: olha, a culpa foi sua, homem. Ou a culpa foi do meu esposo, mas eu vim aqui para resolver. Não, ela diz: a culpa foi minha, porque eu não vigiei, não olhei, mas estará aqui a tua serva, recebe. Abigail tem outra virtude. No versículo 18 ele diz assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo seco, e pôs sobre o jumento e enviou para Davi. Ela continua dizendo: Senhor, eu te digo mais. Uma mulher que estava naquele momento sendo humilhada, Deus usou para profetizar sobre a vida de Davi. Porque ela disse: Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, quando o Senhor for exaltado, não se esqueça dessa tua serva. Irmão, posso te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a tua humilhação pode ter início, meio e fim, mas vai chegar o dia em que o Senhor vai te exaltar. Chegará o dia em que seremos exaltados se vivermos e confiarmos no Senhor nosso Deus. Prosseguindo, aquela mulher, ela foi prudente. Ela poderia muito bem ter criticado a Nabal, ter dito: por que você fez aquilo? Não, ela guardou tudo no seu coração, fez tudo sozinha. Quando Abigail retorna, ela encontra uma grande festa. Nabal, o seu esposo, estava embriagado, nos diz a palavra do Senhor. Abigail fica
calada. Irmão, às vezes somos ofendidos, mas precisamos aprender a ficar calado. Entrega a Deus. Às vezes alguém pode dizer: menino, você é feito de quê? De barro? Por que você não reage? Quem luta a tua guerra é Deus. Ficou calada, foi prudente. Temos pessoas, homens e mulheres de Deus, discutindo com bêbados. Você está entendendo? Não estou falando bêbado no sentido de uma pessoa natural, mas como aqueles que estão como se estivessem embriagados fora de si. E Deus não te deu dons, Deus não te deu paz, Deus não te deu alegria para que você lance a porcos, não. As pérolas são levadas a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Não discuta com o bêbado, não discuta com aquele que não tem razão. Simplesmente esperou o outro dia, quando Nabal amanheceu o dia, Nabal está junto com os seus, a Bíblia fala que a festa era como se fosse uma festa de um grande rei. No outro dia pela manhã, Abigail disse: olha, Nabal, você passou de estar morto no dia de hoje, mas o Senhor me usou para que lutasse pela nossa casa, pela nossa família. Deus te colocou aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, para lutar pela sua família, mas lutar com os teus joelhos no chão. Nabal fica calado. Diz que após 10 dias, o Senhor tirou a vida daquele homem. Irmãos, prudência, sensatez é a palavra que Deus nos coloca nesta noite. Não adianta. Tem guerras que nós temos que ter atitude sim e lutar sim, mas tem outras que tem que ser vencidas no joelho. Fique de pé no teu lugar, por favor. A palavra de Deus nos fala, Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Seja prudente. A palavra do Senhor nos fala que Jesus Cristo, quando estava pregando, às vezes a multidão sabia que se tocasse nele, seria curada. Muitas pessoas vinham correndo e se jogavam. Jesus Cristo falava para os seus discípulos: tenha sempre um barquinho aqui do meu lado. Ele poderia se machucar a Jesus Cristo, que estava em carne, machucar pessoas em sua volta, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus aqui na terra, ele foi precavido, prudente. Por que o povo de Deus tem que ser insensato? Por que nós achamos, tudo posso naquele que me fortalece, eu faço aquilo, eu faço e aconteço? Conheci um homem, um grande homem de Deus, Napoleão Falcão, o pastor Napoleão Falcão, conhecido, pregador do passado, que ele disse que não era a peteca do diabo para apanhar de ninguém. Mas há momento em nossa vida que seremos esbofeteados, às vezes não fisicamente, mas com palavras, ou com atitudes de alguém. Mas aprenda uma coisa: maior o que está com você do que o que está no mundo. Chegou o momento, irmãos, que nós temos que guerrear, mas com os nossos joelhos, com a sabedoria que o Senhor nos concede. Coloque a mão sobre o teu coração. Seja sábia, seja sábio. O Senhor tem te dado todas as armas.
Você precisa aprender a usar. E hoje, nesta noite, você começou a usar. É vir buscar a presença de Deus sobre a sua vida. As demais, o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Oremos ao Senhor. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Talvez, meu Deus, eu não tenha usado as armas necessárias. Talvez, meu Deus, eu não tenha usado a ferramenta ideal para solucionar esse problema. Mas agora, nesta noite, o Teu Espírito Santo tem me revelado, tem me ensinado a ter sensatez e prudência. E nesta noite, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, coloca, Deus, essas coisas em minha vida. Eu quero aprender a ser prudente e sensato. Me ensina, Deus, a frear a minha língua. Me ensina, Deus, a frear. Me ensina, Deus, a frear essa raiva e essa ira que às vezes se apossa de mim. Me dá prudência, me dá sabedoria, me dá sensatez, em nome de Jesus. Aleluia, louve a Deus. Glória a Deus. Sempre estás comigo. Peça a Deus para estar ao teu lado. Senhor, também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Ensina, Deus. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem, Para o seu bem, daqueles que Te amam. Para o seu Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. olha, presta atenção numa coisa. Quando a guerra vinha sobre aquela família, Deus usou um anônimo, um homem que a Bíblia não cita o nome dele, mas que falou: minha senhora, socorre. Que Deus possa pôr pessoas sensatas sobre a sua vida. Quando Davi vinha irado, Deus colocou, e ele fala isso, leia essa história em casa. Ele diz para Abigail: foi Deus quem me colocou, porque eu vinha disposto a manchar as minhas mãos. Mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Que Deus possa colocar homens e mulheres sensatos para te ajudar. Que Deus possa colocar pessoas que te deem conselhos, que te levem à presença de Deus. E acima de tudo, irmão, irmã, que você saiba ouvir a estas pessoas. Porque Deus às vezes coloca e a gente não quer ouvir. Às vezes a gente está tão irado, tão nervoso com aquela situação, que não quer ouvir. Mas que você possa pedir: Espírito Santo de Deus, apazigua o meu coração, me ensina. Feche os seus olhos. Fala
Agora, enquanto os irmãos vão louvando, diga: Espírito Santo de Deus, eu preciso. Às vezes a mudança não precisa estar na outra pessoa, mas precisa estar em nós. Precisamos mudar. O Senhor nos chamou para isso, para que fôssemos transformados. Um novo homem, uma nova mulher. Isso nós precisamos fazer. Aleluia. Só pra te ver. Glória a Deus. Louve a Senhor. Louve a Deus. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Pede a Deus ajuda. Eu preciso de ti, ó Pai. Pede ao Senhor. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Glória ao Senhor. Entra, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Deixa Deus. Sara todas as Vai glorificando ao Senhor. feridas. Pede a Deus, Senhor. Precisa de tratamento aqui, então receba em nome de Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é meu bem Recebe a cura. maior. Oh, que Deus possa tratar com você nessa noite. Que esta mágoa fique para trás. Quando Davi teve um encontro com Abigail, ele vinha magoado, ferido, mas a partir daquele momento ele deixou tudo para trás. Deixe tudo aqui nesta noite em nome de Jesus. Deixe tudo aqui nesta noite em nome de Jesus. Porque o Senhor é meu bem maior. Amém. Faz um milagre em mim. Aplauda ao Senhor. Dê glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Segura na tua mão, irmão, o teu melhor. Vamos abençoar a casa do Senhor. Você que trouxe o teu melhor, segure na tua mão. Você que não trouxe também, da mesma forma, levante a sua mão comigo e diga assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite eu fui abençoado e agora quero também abençoar a tua casa. Senhor meu Deus, continua derramando do azeite e da farinha sobre a minha vida. Não permita, Deus, que eu possa ter falta de nada, mas eu creio no Senhor, que supre todas as minhas necessidades. Senhor, abençoa aquele irmão ou aquela irmã que não tem neste momento para abençoar, mas eu creio no Jeová Jireh, no Deus provedor, e eu sei que no seu tempo Ele derramará a sua bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, no nome de Jesus. Ao trazer, não se esqueça de dizer graças a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A força e o louvor a Deus e o levantar. É pra dizer que eu te pertenço, Deus. Com alegria. Que eu te pertenço, Deus.
Aplauda, Senhor. Não deixe ninguém roubar a tua alegria. A alegria e a paz que você tem de servir ao Senhor. Por um fio, melhor dizendo, Davi quase perdeu a sua paz e a sua alegria. Mas ainda bem que Deus colocou uma mulher prudente, sensata na vida dele. Erga suas mãos assim, vamos para a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira teremos o nosso culto, aqui do nosso culto da família, e domingo, às 8 e às 17 horas, nosso projeto de vida. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Diga assim comigo, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo esteja comigo, com a minha casa e com a minha família, em nome de Jesus. E a igreja diz: que Deus abençoe.